Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, queridos. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tá ruim a imagem aí por conta como é que fala, da luz aqui atrás? Então tá, gente, vou esperar vocês entrarem, tá? Vou esperar todo mundo entrar. Vou ali pegar uma água enquanto isso. Vocês podem deixar os microfones ativados para a gente ir conversando, tá? Conversando assim, quando vocês forem tirar alguma dúvida, eu prefiro que vocês falem a dúvida do que vocês escrevam, porque é mais fácil para eu responder por áudio, tá? Só um minutinho que eu vou ali pegar uma água e já vim aqui, tá? Quando vocês vão entrando. Ótimo, vamos lá. Gente, sei que nós não tivemos um bom ano passado, né? Um ano de pandemia todinho. E eu gostaria muito de estar dando essa aula para vocês presencial, né? Porque acho que ficou algumas falhas com relação ao ano passado, né? Por conta da prática mesmo e tudo, mas enfim, a gente não vai ter essa possibilidade ainda, né? Então a gente vai continuar falando aqui pela internet mesmo, tá? Essa primeira aula de clínica, ela, na verdade, é uma aula de caso clínico. Vejo que a professora Lucimara já tem feito isso com vocês, né? Então, a pegada era a gente passar toda aquela prática, né? Depois conferir a lista de materiais, que é a mesma, nós fizemos naquela primeira aula, e relembrar os aparelhos preventivos que tivemos no terceiro ano, na Preventiva 1. Na Preventiva 1 e na Propedêutica, que é a primeira aula, né, de hoje. Eu estou bem atrasada com vocês por conta da situação do meu pai e tudo, mas a gente vai recuperar. Então, eu gostaria muito de que isso fosse presencial, mas não foi possível, então a gente vai fazer no online mesmo, tá? Então, essa primeira aula de hoje é justamente para isso. A gente vai relembrar os aparelhos e para que eles servem. Por isso seria interessante uma troca uma troca de informações, né, de dúvidas e esclarecimento de dúvidas, para que não fique nada fora do lugar, tá? Uma aula importante, é uma aula que vai fazer a diferença para vocês, para relembrar tudo que a gente fez no ano passado, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou abrir aqui, qualquer coisa vocês liguem o microfone de vocês e perguntem para mim qual é a dúvida, tá? Então, como eu disse, né, eu gostaria muito que fosse, mas não é. Só me confirmem se vocês estão vendo o slide, porque às vezes eu faço alguma coisa aqui e os alunos não veem. Tá tudo Estamos certo? vendo sim, prof. Ótimo, então tá. Então, esse é a primeira aula, né, que a gente faz, e essa primeira aula, ela é uma aula de reflexão, de esclarecimento de dúvidas sobre as funções dos aparelhos preventivos, tá? Que seria o que vocês iriam utilizar na clínica nossa agora,
de ortodontia preventiva e interceptativa. Vocês bem se lembram que a orto seria dividida em preventiva, interceptativa e corretiva, né? E nessa graduação, a gente vai abordar o paciente mais preventivamente e também na questão interceptativa. Então, a ortodontia corretiva, que seria a ortodontia para aparelhos fixos, né? Essa ortodontia, ela não é muito abordada no quarto ano, né? E no quinto, embora possa ser abordada em algumas situações, né? Tem bastante gente me chamando um negócio de TCC também, tudo. Eu acho que eu já completei os alunos que precisavam de TCC, acho, né? Mas estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. E uma outra coisa que eu queria falar também sobre esse ano é a questão das pós-graduações, né? Eu sei que vocês querem saber isso também. Vocês podem iniciar a partir do terceiro bimestre, tá? A partir do terceiro bimestre, a gente pode iniciar a pós. Então, vamos começar. Lembrando que a gente vai fazer bastante prevenção nos nossos pacientes, que são procedimentos que tratam a maloclusão precocemente, a fim de evitar que essa maloclusão se torne severa. Tá? Geralmente, nós vamos tratar pacientes em dentadura decídua e mista, ou seja, dentadura decídua, dentes decíduos, dentadura mista, dentes decíduos e permanentes. São termos que vocês já sabem, tá? Para isso, a gente vai utilizar, geralmente, aparelhos removíveis, a fim de que a gente direcione a oclusão daquele paciente para conseguir ali, mais ou menos, chegar numa classe 1, se for possível, né? O mais próximo disso é o que nós buscamos, justamente o termo de oclusão ideal. Classe 1, molar, classe 1 canino, ausência de sobremordida, ausência de desvio da linha mediana, né? Sem rotações. Lembram de todas essas chaves de oclusão de êmbrios, né? Lembram? As 6 chaves de oclusão de êmbrios. Era uma aula do professor Ricardo, e ele falava justamente sobre isso. Então, qual é o objetivo final da ortodontia preventiva? Não só da preventiva, mas da ortodontia como um todo. O objetivo final sempre é chegar nas 6 chaves de oclusão. Esse é o objetivo final, é a nossa meta terapêutica. Ah, mas dá para chegar nas 6 chaves em todos os casos? Não, não dá, né, gente? Tem muitos casos que a gente não consegue. E aí, a gente tem que ficar frustrado e se sentindo mal por isso? Não, também, né? A gente faz o que consegue fazer, lembrando-se que se trata de um ser humano e que existem limitações, tá? Então, quando que a gente deveria começar esse tratamento? Quando que a gente deveria começar esse tratamento? Quando, né? Peguei lá o meu primeiro pacientinho, e esse meu pacientinho, ele tem, sei lá, 8 anos. Quando que eu deveria começar o primeiro tratamento ortodôntico? Ai, já estou com sono ainda. Vamos lá. Quando? Depende do problema. Lembram-se? O primeiro problema que a gente ataca é o quê? A mordida cruzada posterior, né? Mordida cruzada posterior, a gente atua nela assim que a gente reconhece, assim que a gente verifica que o paciente tem a mordida cruzada posterior. Qual o outro problema que a gente ataca rapidamente também? A mordida aberta? Sim, a mordida aberta anterior. Especialmente a mordida aberta anterior após os 3 anos de idade, 4 anos de idade, a gente vai acabar abordando ela com um aparelhinho. Aí eu vou te explicar por quê. Algumas pesquisas, pessoal, mostram, isso é muito importante, tá? Algumas pesquisas mostram que até os 3, 4 anos de idade, em média, não existe deformação óssea permanente. Deformação óssea permanente na maxila ou na mandíbula em se tratando de pacientes com mordida aberta causada por hábito. Então, o que seria isso, por exemplo? Seria um paciente, por exemplo, uma criança de 3 aninhos lá, que faz o hábito de sucção de polegar ou de chupeta, certo? Então, até os 3 ou 4 anos, se eu conseguir remover este hábito,
Geralmente, via de regra, a própria musculatura peribucal, né? O músculo orbicular da boca, essa musculatura, ela própria vai se encarregar de fazer o fechamento dessa mordida aberta, somente pelo hábito, né? Professora, Pode falar, pela remoção do hábito, desculpa te pode falar. interromper, que a gente queria avisar a senhora que semana passada, quando a gente teve aula com o Ricardinho, a gente teve essa mesma aula. Ah, ele deu essa aula para vocês? Deu. Oh, que legal! E agora? Aí deu mais alguma? Só essa que ele deu? Ele foi até a parte que ele começou a mostrar os casos clínicos e falar para que cada aparelho era indicado. Ah, me diz uma coisa. Ele terminou? Vou mostrar o slide. Tá vendo o slide aí? Sim, aham. Ele terminou todos os casos? Dá uma olhada aí. Não, prof. Não terminou. Tá, então eu posso terminar? Você lembra em Pode, qual pode caso ele, terminar. você lembra em qual caso ele passou? Ele terminou? Ó, Eu não lembro, mas eu tirei foto do slide. Eu posso olhar aqui. manda, você tem meu WhatsApp? Tenho. Manda Eu para vou mim. mandar para. Tá, vou Tá. mandar para a senhora lá. Bom, mas então vamos falando sobre isso, tá? A remoção do hábito na criança até uns 3 ou 4 anos, ela é suficiente para fechar essa mordida, tá? Como eu estava falando. Agora, em algumas outras situações, quando existe deformação óssea permanente, a gente vai precisar, sim, interferir com uma grade palatina, uma gradinha palatina. E essa grade pode ser móvel ou fixa, né? Quando que é uma grade móvel? Quando o paciente colabora, é um paciente colaborador. Agora, e quando que ela é uma grade fixa? Quando você depende da colaboração do paciente e ele não está colaborando, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Vai colaborar, vamos colocar removível. Não vai colaborar, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar fixo, né? De forma que isso não vai estar na mão do paciente. Deixa eu... Obrigada, Flavinha. Deixa eu só ver aqui qual que é. Peraí que eu já vou achar, tá? 31. Ah, ela já sabe até qual é o slide. Ótimo, então vamos continuar aqui, Flavinha. Beleza, obrigada, tá? Aqui, então começou só o primeiro caso. Ele começou só o primeiro caso. Eu vou retomar só esse primeiro caso, só para a gente não ficar. é, Como é que fala? Perdido no caso, né? Só vou retomar. Então, obrigada, Flávia, obrigada por avisar, tá? Então, o primeiro caso que o Ricardo tinha mostrado para vocês era esse caso dessa criança que deve ter, em média, vai lá, vamos lá, vai. Essa é a idade que eu falei para vocês. Entre 8, 9 anos, por aí, tá? Como eu estava falando para vocês, né? Vamos fazer o gancho do que eu estava falando para a gente vir para cá agora. Quais são os problemas que a gente deve interferir primeiro, né? Com certeza. Mordida cruzada, a posterior, a anterior também e a mordida aberta. Geralmente é por aí que a gente vai observar, né? Dentre esses três, a mordida aberta é uma situação à parte. Por quê? Como eu estava dizendo para vocês, até 3, 4 anos por aí, apenas pela remoção do hábito e pelo exercício da musculatura peribucal, geralmente você já vai ter a correção da maloclusão, desde que, obviamente, o hábito seja né, removido definitivamente. Agora, se o paciente chega de 3, 4, vai lá, 5 anos, esse paciente, né, ele vai ter problemas em remover esse hábito já nessa idade. E aí, se for o caso, a gente precisa interferir com um aparelho corretivo, com um aparelho preventivo fixo, tá? Uma gradezinha fixa. Isso é um parêntese só sobre a mordida aberta, tá? E por que esses problemas, eles têm que ser interferidos agora, por exemplo? Não dá para esperar o paciente crescer. Porque geralmente são problemas que causam displasias esqueléticas, né? Que causam problemas de crescimento, que causam anomalias esqueletais, né? Lá na frente aumenta a severidade do caso. Então, é interessante interferir agora. Agora, vamos lá, um paciente como esse que o Ricardinho mostrou, né? Então, ele estava nesse slide aqui, e aqui a gente vai observar o quê? A gente vai observar
que existe uma certa quantidade de apinhamento, né? Apinhamento, tanto no superior quanto no inferior. Além disso, a gente vê que houve a perda aqui de 2 molares descidos, certo? Do primeiro e do segundo molar, e que no inferior, essa criança já apresenta uma coroa cerâmica, uma coroa metálica, certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? Poxa, não é um paciente colaborador, não é um paciente que tem uma boa higienização, né? Não é um paciente que é ok, né? Esse paciente realmente ele já vem aí se arrastando com alguns problemas, pela quantidade de cáries que ele teve, pela quantidade de restaurações, né? Pela quantidade de perdas, enfim. Mas, qual seria o principal problema que a gente vê nesse paciente? A mordida cruzada. Né? A mordida cruzada aqui, para ele, é algo bastante importante. Então, qual seria a nossa abordagem nesse caso? Nós não vamos nos preocupar com os dentes tortos, com o apinhamento. A gente vai se preocupar com a questão preventiva da pediatria, ou seja, uma boa higienização, né? Uma boa alimentação. E nós vamos tão somente fazer o descruzamento dessa mordida cruzada posterior. E como nós vamos fazer isso? A gente vai colocar um aparelhinho removível, né? Aqueles que vocês já estão acostumados, já fizeram com um expansor aqui, certo? E por hora vai ser essa a nossa abordagem. Por hora vai ser essa a nossa abordagem. Renato, não era legal colocar um mantenedor de espaço aqui? Então, como a gente já está vendo o pré-molar erupcionando aqui, acho que não, né? Não. Agora, o disjuntor, o expansor é bastante importante nesse caso, e é isso que nós vamos fazer, sem nos preocuparmos com os dentes tortos, né? Sem nos preocuparmos com o apinhamento, tá bom? Olha só já este outro caso. Esse é um outro caso, mesma situação, né? Vamos ver a oclusalzinha dele, ó. Paciente com várias perdas precoces, paciente com um alto índice de cárie, né? Algumas perdas de espaço, certo? Por conta disso. E o pior, no arco superior, você quase não tem apoio mesmo, de dente, para segurar um grampo aqui. É isso que eu estou querendo falar para você. Precisa ter o apoio para segurar esse grampo. Então a gente olha lá e fala, meu Deus, né? Meu Deus, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, veja, vamos listar os problemas. Primeiro de tudo, existe uma mordida cruzada posterior aqui. Tá? Você pode ver que o canino aqui está mal posicionado, aqui também, né? Esse canino inferior está bem para fora. Além disso, nós temos a erupção dos elementos anteriores, né? Por dentro já. O que está acontecendo aqui? Ó? Pode olhar. Além da mordida cruzada posterior, nós temos também a formação da mordida cruzada anterior. Né? A mordida cruzada anterior, ela está em andamento aqui nessa situação. Espera aí, gente. Alô? Alô? Quem é? Quem é? Quem é? Desculpa, gente, né? Que é o seguinte, aqui a gente tem a questão tô sozinho aqui, aí interfone toca. Bom, vamos voltar aqui. Sim. Pode falar, Clarinha. Eu tenho uma dúvida, que com certeza você já explicou isso ano passado, mas eu não estou me lembrando. Naquele caso anterior que você mostrou, que você indicou o expansor, por que não o disjuntor, sim o expansor? Pela idade do paciente, pela primeira coisa é a idade do paciente, né? Segunda coisa, pelo seguinte, a severidade dessa mordida cruzada não é o bastante para que a gente entre com um expansor, né? Esqueleticamente,
É um disjuntor. Esqueleticamente, se você olhar as bordas vestibulares da maxila e da mandíbula, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, esse paciente está bem posicionado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa mordida cruzada ela é mais uma inclinação dentária do que efetivamente uma atresia de palato. Geralmente a gente utiliza disjuntores quando a gente tem uma atresia esquelética já mesmo, entendeu? Então, aqui olhando, por exemplo, na questão oclusal, a gente consegue identificar que esse paciente não está atrésico, ele só tem uma má inclinação, provavelmente causada por essas perdas e por esse mau hábito que ele tinha aí, entendeu? Por conta disso. Beleza, Quando for disjuntor, você vai conseguir identificar com grande facilidade. Você vai falar, meu Deus, é disjuntor. Tá? E pela idade também, muito pequenininho, né? Tá bom, obrigada. Nada. Olha só, nesse caso aqui, na mordida cruzada posterior e anterior, né? O que a gente poderia fazer? Eu não sei se vocês se lembram, mas tem um aparelho que se chama aparelho progênico. Progênico é um aparelho bom para esse caso aqui, porque ele é removível, ele segura a mandíbula aqui embaixo com um arco vestibular e ele também tem um expansor. A Renata poderia utilizar disjuntor e máscara, né? Eu sei que vocês tiveram a máscara facial, né? Poderia também, né? Mas o problema desse paciente aqui vai ser novamente o apoio. O apoio para se colocar uma banda aí, não desce uma banda nesse caso, né? Não existe apoio, além do que um disjuntor num dentinho descido, uma banda num dentinho descido, seria bem difícil de você conseguir administrar ela a longo prazo. Tá? Ela não desce, ela não, os dentes não suportam a força da banda e assim vai. Olha só, esse caso, por exemplo, de repente ele tem menos mordida cruzada do que o caso anterior, só que você olhando, por exemplo, você já consegue enxergar uma certa atresia. Atresia mesmo, olha só como é que está aqui essa curva, né? Além da mordida aberta, ele tem uma baita de uma tendência a uma mordida cruzada esquelética. Então, nesse caso, às vezes eu colocaria assim, um disjuntor fixo associado com a grade palatina. Tá? Então, é muito assim, é muito da percepção clínica ao longo dos anos, né? A gente vai se acostumando com os casos e eles vão se repetindo, né? Mas um caso de mordida aberta, ó. Então, olha só, esse paciente, por exemplo, você vê que o que não é hábito, é a própria língua. Então, aqui, se o paciente não for muito colaborador, a gente vai ter um insucesso muito rápido. Insucesso, né? Então, a pegada para esse caso aqui seria, por exemplo, a colocação de um aparelho com grade palatina fixa, para que ele não consiga já remover mais esse aparelho, tá? Vocês estão entendendo, gente? Tá tudo bem? Sim ou não? Sim, prof. Beleza, então. Vamos lá. Mais um caso. Olha só, esse caso também. Ah, e esse caso aqui, olha que loucura, gente. Por causa da língua, você vê que já são dentes permanentes, olha. Por causa da língua, a gente tem uma inclinação dos incisivos inferiores para vestibular, bastante violenta. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: essa mordida aberta dele ou dela, desse paciente, é causada pela força da língua, tanto empurrando os dentes superiores, que olha só como está essa curva de Spee, quanto os dentes inferiores, né? Então, a curva de Spee, pelas 6 chaves de oclusão, curva de Spee plana, lembra? Olha só o jeito que está essa curva de Spee inferior, associada com a curva de Spee superior. E já são elementos permanentes, exceção esse aqui que ainda é descido, que é um segundo molarzinho descido, e o canino, que é segundo molar, que é descido também, mas os inferiores, a maioria já é permanente, enfim. Esse paciente deve ter perto aí de uns 12 anos. E agora, né? Esse paciente, por exemplo, não tem como você abordar ele com uma ortodontia removível. A gente vai entrar com a grade palatina, que vocês fizeram, né? Mas lembra daquela grade palatina fixa, que nós soldamos no maçarico. É aquela grade palatina lá. Tem que ser aquele tipo de aparelho, porque senão você não consegue
segurar. Muitas vezes, além da grade, nós colocamos uma coisa que se chama esporão. Esporão, aonde a gente cola esses esporões, que são ganchinhos, que ficam assim, ó, espetando, são tipo espetos, na língua, na língua não, mentira, nos elementos inferiores por lingual, na lingual dos elementos inferiores. Por quê? O paciente vai botar a língua ali, vai espetar, ele vai jogar a língua na papila. Ele vai botar, vai espetar, joga na papila. Nossa, professora, mas não machuca? Não incomoda? Incomoda bastante, gente, nos primeiros 4, 5 dias. Depois, o paciente se acostuma. E onde entra a fono nisso? Não sei se alguém está se questionando com relação a isso. A fono pode ser associada a este tipo de tratamento também, tá? A fono pode entrar com esse tipo de tratamento também, ajudando a gente a educar esse paciente agora na nova postura lingual. Mas isso tem que ser interferido de começo, tá? Então, superior e inferior. Olha só este outro caso, olha só. Ele apresenta uma mordida cruzada, né? Só do lado direito, aparentemente. E esse freio lingual aqui, gente, freio palatino aqui. E esse freio, o que a gente tem que fazer com esse freio? Remover esse freio. Aí entra, ó, né? o entrecruzamento da odontopediatria com a ortodontia. Então, além dessa mordida cruzada posterior, né? Nós temos o freio aqui, tá? E olha só o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos também uma projeção dessa mandíbula em relação à maxila. A mandíbula está projetada em relação à maxila. Embora nós tenhamos aqui uma relação de classe 1, aparentemente esse paciente vai escorregar para uma classe 3. Não é? Você olha aqui, ó, a lateral dele, a foto, você já fala, nossa, esse paciente vai ficar classe 3. Tanto que ele está com a mordida cruzada posterior do lado direito e está com a mordida cruzada anterior também se formando do mesmo lado, do lado direito. Então, qual seria a minha abordagem nesse caso? Aí sim, Clara, seria o quê? Seria a disjunção e a máscara facial já, imediatamente, né? Para já tracionar essa maxila. Renata, mas por que a máscara? O paciente nem tem uma mordida cruzada anterior muito severa. Gente, pelo seguinte, pode ser que dentariamente nós não estejamos vendo uma mordida cruzada muito severa, mas basta você olhar para a questão esquelética que você pode perceber que essa mordida cruzada aqui vai piorar, vai se agravar, né? E a remoção desse freio, urgente, tá? Como eu sei que tem que remover o freio? Quando você faz essa foto que vocês estão vendo aqui, né? A foto anterior, a foto de frente que você puxa, né? Você vai ter a isquemia ali entre os incisivos. Quando isquemia dessa forma, não é? Significa que nós precisamos remover esse freio justamente para que os incisivos eles cheguem na posição e não fiquem com esse freio aí no meio, então vai ficar com esse diastema aí, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os aparelhos. Estou aqui achando ruim que meus filhos não acordaram ainda, gente, para fazer aula. Bom, olha só que coisa, ó. A gente estava falando de mordida cruzada, né? O que eu preciso observar no paciente para saber se essa mordida cruzada ela é esquelética ou ela é dentária? Ou seja, está cruzado mesmo o osso ou é só o dente que está inclinado? O que eu preciso saber para conseguir identificar isso? Na verdade, vocês vão ter que ter um senso de observação da documentação ortodôntica, especialmente na foto e também clinicamente, comparando a posição antero-posterior. Antero-posterior é para frente e para trás. Da maxila em relação à mandíbula e da maxila e mandíbula em relação ao crânio. Tá? Isso é bastante importante. Então, nós temos que observar isso, tá? Essa posição espacial para conseguir identificar. Na dúvida, né, eu preciso partir para as medidas cefalométricas do meu paciente.
tá? Para as medidas cefalométricas do meu paciente. Então, existe a cefalometria, né? A teleradiografia lateral de cabeça, que vocês não tiveram ainda esse tema, e aí a gente consegue, através da cefalometria, dizer se aquela maloclusão é mais dentária ou é mais esquelética ou ambas as coisas. Nesse caso aqui, é nítido que é dentário. Por que é nítido que é dentário? Basta você olhar pela vestibular, né, dos outros dentes, olha, todo mundo no mesmo plano, todo mundo no mesmo plano, somente esses dois incisivos estão palatinizados. Provavelmente, o que deve ter acontecido aqui, né? Provavelmente os incisivos decíduos aqui, ó, os incisivos decíduos devem ter ficado retidos prolongadamente. É fácil, tá certo a palavra, gente? Não sei se está certo. Eu tô com sono também, tudo bem. Devem ter ficado retidos por mais tempo no osso, né? E aí, o que aconteceu? O permanente erupcionou por dentro, certo? Que é uma coisa que geralmente as mães falam: olha só, doutora, um paciente, o meu filho, ele tem um dente no céu da boca, você já acha que a criança é um ET, né? Na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, o que aconteceu foi uma retenção prolongada do dente tecido, dos incisivos, na verdade, e o incisivo permanente, na sua via de erupção, ele acabou erupcionando mais por palatina, porque realmente não removeu o tecido na época correta. Isso é muito importante, por isso que a gente tem que saber a cronologia de erupção. E agora? Agora a gente coloca um aparelho simples com uma mola digital por palatina, né? Olha só, uma mola digital por palatina do lado direito, uma mola digital por palatina do lado esquerdo, ativa essa mola para frente, e essa molinha faz as honras aí, ela faz a inclinação vestibular desses incisivos. Renata, eu não preciso colocar um levante de mordida daí? Porque, tipo assim, ó, o dente tá cruzado, beleza. Aí, para eu descruzar ele, para ele passar aqui para fora, ele não vai passar, a paciente vai ficar assim, né? Ele vai. Tá, mas e daí? Como é que vai fazer para passar? Muitas vezes, sim, nós colocamos um levante aqui, né, nessa região posterior aqui, para facilitar a nossa vida. Quando a gente não consegue, quando a gente não coloca, geralmente é porque o paciente mantém a boca mais entreaberta e durante o período que ele estiver usando o aparelho, ele vai conseguir solucionar o problema. Tá? Então, essas molinhas, elas funcionam super, tá, gente? Inclusive, às vezes, em recidiva de dentes permanentes, depois de aparelho fixo, às vezes a gente coloca esse tipo de aparelhinho e resolve super bem, tá? Esse aqui é um outro tipo de aparelho, também para mordida cruzada anterior, mas não é como aqui a mola digital. A mola digital é para má posição individual, tá? Dois dentinhos mais inclinados, é evidente que eles estão inclinados para a palatina. Aqui já não, ó. Aqui já é uma mordida cruzada anterior causada por hábito, é funcional, é habitual, não é esquelético. É que eu não me lembro se eu dei progênito para vocês no ano passado, mas eu tenho quase certeza que não. Então eu vou explicar rapidamente, tá? Rapidamente, tá? Pessoal, olha só. Vocês podem ter o paciente com mordida cruzada anterior dentária, que é tipo esse carinha aqui. Está inclinado para a palatina, erupcionou para a palatina, está realmente inclinado. A gente pode ter a mordida cruzada anterior esquelética, geralmente associada à classe 3, que é o paciente que tem realmente o queixo para frente, tá? E aí você fica cruzado assim, certo? E é esquelético. E tem pacientes que apresentam mordida cruzada anterior funcional. O que é um paciente que tem mordida cruzada anterior funcional, Renata? Veja bem, durante a função, ele cruza a mordida. Mas, se você manipular este paciente excêntrica, ele fica classe 1. Essa é a mordida cruzada anterior funcional, ou seja, em função, fala, deglutição, mastigação, né? O repouso, ele fica lá assim cruzado, certo? Beleza? Igual essa menininha aí. Aí você fala assim, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você vai e manipula, joga a mandíbula para dentro, manipula esse paciente excêntrica. E aí, quando você manipula essa paciente excêntrica, ela fica com a mordida em classe 1. Não apresenta mais essa mordida cruzada anterior.
Então, o que eu tiro de conclusão a respeito disso? Poxa, essa menina, na verdade, ela não tem mordida cruzada anterior esquelética. A mordida cruzada dela é o quê? Funcional, tá? É funcional. Então, se é funcional, é como se ela não fosse real. Ela simplesmente fica dessa forma, né, durante a sua função. Mas, ao ser manipulada em excêntrica, ela se torna uma classe 1. Ou topo. Às vezes fica topo também, tá? Então, para esse tipo de paciente, a gente escala, né, para o tratamento, o aparelho progênico. Então, o que o progênico faz? Ele basicamente contém, não sei se está dando para ver aqui, mas ele basicamente contém um levante posterior, justamente para permitir que você descruze a mordida, um levante posterior em resina, certo? Grampo Adams nos dentes, nos molares. Você pode colocar também um expansor, se for o caso, se houver necessidade, eu gosto de colocar. E o arco vestibular dele, preste atenção no arco vestibular, olha só. É com fio 0,9. Lembra que a gente faz os aparelhos com fio 0,7? Esse arco é um fio 0,9. E olha só, ele vem aqui, ó, com looping, ele desce até os elementos inferiores, anteriores e inferiores, e não superiores. Então, ele é um aparelho que ele é encaixado no arco superior, mas o arco vestibular dele está adaptado nos elementos inferiores. E por quê? Porque eu vou ativar ele para empurrar os incisivos inferiores para trás. Então, dessa forma, o paciente que está com aquele hábito bucal deletério de jogar para frente a mandíbula, ele vai travar ali a projeção no aparelho progênico, tá? É basicamente essa a função do progênico. Vocês vão ter uma aula só de progênico, tá? Só de progênico. Vamos ver mais esse caso agora. Tá. Esse pacientinho aqui, bom, foi colocado no aparelho ortopédico aqui, mas esse aparelho vocês não vão ter, tá? É um aparelho para especialização, mas esqueçam aqui esse tratamento, tá? Vamos olhar aqui só o caso. Olha só, esse pacientinho também é um aparelho que se encaixaria o progênico, tá? Por que se encaixaria o progênico? Olha, a gente consegue ver que existe uma inclinação para a palatina dos elementos superiores também. Então, nesse progênico, eu vou colocar um expansor, certo? Eu vou colocar uma mola digital nesses incisivos e vou associar o arco progênico aqui nos incisivos inferiores. Então, isso você pode ver que, mesmo tendo colocado um aparelho de Frenkel aqui, que vocês não vão ter, porque é um aparelho ortopédico, né? Existe possibilidade de ser tratado de uma outra forma. Porque a ortodontia, ela, no fim das contas, é isso, né? No limite, a ortodontia é isso. É você avaliar o caso, planejar o caso e abordar o problema, muitas vezes, de várias maneiras, certo? De várias maneiras vai ser possível que a escolha, por várias maneiras vai ser possível você direcionar o tratamento, né? Aí você vai direcionar de acordo com o que você melhor se adapta. Olha aqui uma outra forma de você tratar um paciente classe 3, mordida cruzada anterior. Olha isso. Esse sim, né, é um tratamento mais severo e mais agressivo. Esse sim é um tratamento, como ela tinha me perguntado, a Maria Clara. Eu queria a foto oclusal para vocês verem. Para pacientes que não são funcionais, como eu disse, e nem são classe 3 ou mordida cruzada anterior, por conta da má posição individual. Este paciente é uma classe 3 cirúrgica, né? Mas não dá para falar porque é cirúrgico ainda porque é criança, tá? É uma classe 3 severa, é uma classe 3 esquelética, que nós vamos abordar de que forma? Fazendo uma disjunção esqueletal mesmo, no palato, associado com uma tração reversa. Então, por isso, nós temos aqui a máscara facial desse paciente, que faz o quê? Ela apoia, olha para mim aqui, ó, ela vai apoiar aqui na testa, no mento, certo?
E através desses ganchos aqui, ó, eu puxo o meu aparelho que está no céu da boca para fora. Eu traciono a maxila inteira em cima da mandíbula, esqueleticamente. Renata, não tem outro jeito de fazer isso? Não tem agora, nesse momento, um tratamento tão eficiente quanto. Esqueleticamente, não. Mas eu não poderia usar um progênico ou, sei lá, uma molinha digital, como foi mencionado nos outros casos, ou o próprio aparelho fixo mesmo, não resolveria? Pode ser que resolva dentariamente, inclinação, tá? Mas esqueleticamente, levar a maxila para frente, aí já é outros 500. Aí a gente precisa fazer uma abordagem mais severa, tá? Então, tem vários tipos de máscara, olha só. Neste caso aqui, por exemplo, essa outra máscara, né, mais bonitinha, né, mais adaptável, ela tá linkada num aparelho fixo. Um aparelho fixo, tá? Ai, gente, tem gente que não se emenda, né? Bom, tá linkada no aparelho fixo. Assim que, poxa, então é possível eu fazer isso? É possível eu linkar no fixo, no preventivo? É possível eu fazer dessa forma, então? Sim, é possível. A gente pode linkar num aparelho fixo dentro da boca do tipo Hyrax ou RAS, ou a gente pode linkar também a máscara facial num aparelho fixo corretivo, tá? Aqui neste outro caso, olha só, esse aqui é quem? É o RAS, tá? Cacete, viu? É o RAS. Então, o RAS, pessoal, qual é a diferença do RAS para o Hyrax? O RAS é um aparelho disjuntor fixo que ele tem um apoio não só dentário, mas também dento-muco suportado. Não é só dente que suporta o RAS, mas também a mucosa do palato, certo? Então, olha só, no RAS eu posso perfeitamente fazer uma cimentação desse aparelho na boca do paciente. Ó, a gente cimenta essa parte de resina, né? Por dentro da boca do paciente, a gente cimenta isso, a gente põe o cimento na oclusal, pela oclusal a gente cimenta, e tá faltando também aqui o gancho. Tá faltando não, tá aqui, ó. A gente coloca também o gancho aqui. E aí, olha, é linkado nesse outro tipo de máscara. Essa máscara, ela é menorzinha, ela é chamada máscara de petit, não sei se vocês se lembram. E ela passa assim no meio da face do paciente, né? Essa máscara, ela tem uma vantagem, né? De ser menorzinha, ser mais estética. Por outro lado, ela pode deixar o paciente assim meio estrábico, né? Eu prefiro mais essa outra máscara aqui, sabe? Se eu pudesse escolher, eu gosto mais dessa, por essa questão do olhinho, para não ficar, né, ficar estrábico, e pela força que ela proporciona também, eu gosto mais. Mas, enfim, né? É de cada um, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, professora. Sim, professora. Sim, prof. Minutinho, tá? Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar nessa fase que a gente está trabalhando nos pacientes é que nessa transição, né? Lembra do período transitório, intertransitório? Nessa transição de dentadura decídua para mista, a gente vai ter a fase do patinho feio. Então, o que seria a fase do patinho feio? Seria aquela fase onde o paciente vai ter dentes tecidos e permanentes na boca, certo?
Nessa fase, os pacientes podem apresentar um diastema, né, entre os incisivos. Os elementos abertos, assim, em forma de leque, os elementos anteriores, e isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal, olha, porque o que vai acontecer aqui? Na erupção do canino superior, né, que está aqui em cima, ao fazer essa descida, ele acaba reposicionando os incisivos, né, de forma fisiológica. Então, muitas vezes, as mães vão chegar para vocês nessa fase e vão dizer, doutora, o que está acontecendo aqui, né? Ó, meu filho está nascendo já, os dentes dele já estão nascendo com espaço, mal posicionados, está feio, não estou gostando. E outra, os dentes estão muito amarelos. Isso é normal, isso é absolutamente normal nessa fase, né? Porque pela troca dos permanentes para os tecidos, você vai conseguir ver realmente essa diferença de coloração, tá? Você vai conseguir ver essa diferença de coloração. Os dentes tecidos, eles são bem mais brancos do que os dentes permanentes. Isso é comum. É claro que nessa fase também a criança não gosta muito de escovar, tem uma questão aí de limitação na higienização, mas é importante que a gente avise os pais para que eles fiquem bem sobre isso aqui que eu estou falando para vocês, ó. Incisivos em leque, dá uma olhada aqui no eixo de erupção, ó. Tá vendo? E o canino descendo, ó. O canino descendo. Aí você fala assim, nossa, mas olha a rota desse canino, não vai bater aqui no lateral e vai reabsorver? Não, gente, não vai. Essa é uma posição normal. Essa é a posição fisiológica. É assim mesmo que tem que ser, não é? O que se espera é que na descida do canino, os incisivos se fechem e você adquire uma posição muito mais estética, né, para os pacientes. Tá bom? Sim ou não até aqui? Sim, professor. Sim, prof. Davi, você acordou tarde, filho? Sua aula já começou e você perdeu a aula? Hã? Bom, vamos lá. Não julgamos o Davi. Não, ó, meu filho, sua aula começava às 7h30. A aula dele começava às 7h30, são 10:50. Desculpa, meu filho, não tem problema. Tá bravo que eu acordei ele. Ó, outro paciente na mesma situação, gente. Tá vendo como é normal? E posso falar? As mães, elas se apavoram com isso aqui, tá? Ai, meu Deus, olha só o jeito que tá essa radiografia. Nossa, olha isso aqui. Tá tudo emaranhado lá em cima. O que que eu fiz para merecer isso? Calma, mulher, calma. Calma, né? É claro que esse lado de cá tá meio estranho mesmo, né? Parece que o saco pericoronário tá um pouco maior aqui, não sei, eu teria que avaliar melhor, até porque por conta da minha luz aqui também não tá 100%, teria que avaliar na mão. Eu me preocuparia um pouco com essa questão aí do lado direito do paciente, tá? Esse lado aqui que eu tô mostrando para vocês. Mas vamos nos atentar ao lado esquerdo, tá ok. Então, essa posição dos caninos altos, né? Se direcionando para os incisivos é absolutamente normal. É assim mesmo que tem que ser, tá? Olha só, mais um paciente em fase do patinho feio. Ó. Tá vendo como é comum? Ó? Nesse caso aqui, a gente já tem um pouco menos de espaço, mas uma coisa que a gente tem que se lembrar é do Lewis Space e do espaço disponível de Nancy, né? Eu preciso fazer postagem para vocês. Eu vou fazer a postagem do Lewis Space e outra do classe 1, classe 2, classe 3 para a preventiva 1. Eu tenho que lembrar disso aqui. Tem que fazer Lewis Space, espaço disponível de Nancy. Depois alguém me lembra. Eu vou ter uns desenhos bem legais. O que é isso, né? O Lewis Space, espaço disponível de Nancy, é o quê? A soma mesiodistal dos elementos decíduos, né? A soma mesiodistal dos elementos decíduos é menor do que a soma mesiodistal dos elementos permanentes sucessores. Então, no limite ali vai sobrar espaço. Na maioria das vezes, vai sobrar espaço. Por isso que não, filho. Filho, você vai ter que ir para outro lugar, meu filho. Então, por isso que a gente não pode ter
conflito com relação a isso, né? Com relação aos pais. Vai ali na cozinha que a mamãe já vai terminar aqui. É muita aula online com a pessoa só, gente. Tá bom, filho. Aula de interioridade, aula de dormir. Deixa o computador ligado e vaza, meu filho. Deixou ligado, meu filho? Olha o que eu estou ensinando para a criança, né? Maravilhoso. Bom, então, aula de interioridade. Presta atenção, é aula de, tipo uma aula de filosofia, para a criança ficar zen. Ai, gente. Vamos lá, vamos lá. Não estou zoando as aulas, não, tá? Tadinho do professor. Imagina fazer isso com alunos de 10 anos. Então, vamos lá. No limite, né? O Lewis Space passa por impedância, gente, vai sobrar na diferença dos tecidos para o permanente. Então, a gente tem que se acalmar nesse momento. Falar, pai, mãe, calma, calma, calma. Mas existe uma avaliação, existe uma cefalometria, existe uma forma, uma conta para a gente fazer para acalentar o coração desses pais, para eles pararem de surtar por conta desse espaço. Sim, existe, né? Se chama análise de modelo. Então, dá para ser feita essa análise de modelo e também da radiografia panorâmica, para a gente mostrar para esses pais que, olha, pai, olha, mãe, vai sobrar um pouquinho de espaço aqui, fique tranquilo, tá tudo certo com o seu filho, tá? Ele só está na fase do patinho feio. Então, essa é uma fase importante de conversa com os pais, tá? Olha só, clinicamente é isso que a gente observa, ó. Alguns espaços, né? Muitas vezes os incisivos parece que estão divergentes, assim, mas lembra, quando o canino desce, a gente vai ter a melhora nessa posição, tá? O que seria um problema, por exemplo, nessas situações de dentadura mista, né? Seria, como por exemplo, aqui que a gente tem, né, dois elementos, seria o mesiodens, né? Mas aqui não tem um só, tem dois no caso, né? Entre os incisivos, e aí a gente conseguiria a solução do caso como? Justamente removendo esses elementos supranumerários ou extranumerários aí. Então, teria que identificar, teria que remover no ato. Tá? Ok, vamos lá. Mais. Outros problemas que a gente pode ter em dentadura mista nessa fase, né? Agenesias, né? Agenesias. Então, nesse caso, por exemplo, está faltando os incisivos laterais superiores, dois lados, né? Aqui já é uma aula à parte, que nós vamos ter lá na frente, mas eu vou explicar mais ou menos, porque essa aula seria a aula de introdução para nós entrarmos na clínica, certo? Então, assim, ó, Renata, tá faltando dois laterais aqui no meu pacientinho, e ele tem cerca ali de 10 anos, mais ou menos, né? O que eu faço nessa situação? Eu planejo com os pais abrir o espaço do lateral que não vai vir para o implante futuro, ou eu fecho o espaço? Depende. Depende do quê? Depende, por exemplo, da quantidade de overjet. Lembram lembram o que é o overjet? A diferença antero-posterior, do incisivo inferior até o incisivo superior, né? Se eu tiver uma quantidade de overjet muito grande, ou seja, uma classe 2, e eu tiver espaço para retração, maravilha, podemos fechar. Vamos fechar. Colocamos o canino no lugar do lateral, o pré no lugar do canino e ok. Agora, vamos supor que é o contrário. Esse paciente ele é um classe 3. E você acaba de identificar que ele não tem os dois incisivos laterais superiores. E agora? Ele já é um classe 3, ou topo, e não vai ter os incisivos laterais superiores, né? E o que eu faço, então? O que eu faço, então? Porque, veja, se eu fechar isso daí, não vai ser pior? Vai ser pior, né? Vai ser bem pior, porque eu vou restringir ainda mais a maxila desse paciente, né? Eu vou restringir, eu vou recuar ainda mais a maxila desse paciente, que já é um classe 3, que já é um topo, então aí não dá. Então não é uma escolha, não é uma escolha tão livre assim, né? Fechar ou não fechar o incisivo lateral com a genesia.
Eu preciso saber da discrepância esquelética desse paciente. Preciso saber da classe dele, se ele é 2, se ele é 3, se ele é 1, se tem overjet, se não tem overjet, como é que está a linha média, como é que está a relação molar. Então, não é tão simples assim tratar a agenesia, sabe? Vocês vão ter também aula só de agenesia, tá? Outros problemas, por exemplo, que nós podemos ter em dentadura mista, que vocês podem encontrar na clínica. Retenção prolongada de dente de tecido, que pode, inclusive, alterar a via de erupção normal de um elemento permanente. Olha só o que tem acontecido com aquele canino ali, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir panorâmica para a maioria dos pacientes. Para a maioria dos pacientes. Não vou dizer todos, porque alguns pacientes não vão poder fazer a panorâmica, às vezes por motivos financeiros, às vezes porque são muito pequenininhos e não aceitam o exame. O fato é que o ideal seria que nós tivéssemos a panorâmica dos pacientes para justamente conseguir identificar problemas como esse que numa radiografia periapical não poderiam ser vistos, tá? Além disso, pessoal, vamos se lembrar aqui que a exposição à radiação de uma panorâmica é infinitamente inferior à exposição à radiação de um exame, por exemplo, periapical de boca toda, tá? Inferior. Então, é melhor, às vezes, a gente fazer uma panorâmica assim, tá? Anquilose, né? Anquilose. Lembram que é anquilose ou não? Anquilose é quando o elemento, né, tecido, ele se funde com o osso, tá? Ele se funde com o osso. Ou permanente, tanto faz. Então, aí não há espaço, né, perissementário, não há espaço periodontal ali, para que você consiga luxar, para que você consiga remover esse dente. Remover um dente com anquilose é algo extremamente difícil, né? É algo extremamente complexo. Então, a gente precisa entender que um elemento anquilosado, por exemplo, como esse aqui, um elemento anquilosado como esse, ele é ruim para a erupção dos elementos permanentes e para a formação da oclusão do paciente, tá? É bastante ruim. Então, a gente precisa se antenar para isso aí. Desi, ajuda lá. Ó, outras coisas importantes, olha. Aqui a gente tem erupção ectópica, né? Que é quando os elementos eles erupcionam por fora. No caso aqui, erupciona por vestibular, né? Pode erupcionar por palatino também. E isso pode acontecer por falta de espaço, ou isso também pode acontecer por retenção prolongada do elemento tecido. Olha ali o elemento tecido ali atrás, ó. Tá vendo? Ó? Retenção prolongada do elemento tecido, sabe Deus por que ficou ali. Então, a gente teve a erupção, né, do canino superior por fora. Né? E agora, o que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento aqui? Vamos lá. Remover os dentes tecidos, ver se esse elemento entra automaticamente pela musculatura, né, automaticamente aqui na posição. E caso não, a gente vai ter que abordar esse paciente já com a ortodontia corretiva, fixa. Tá? Não tem como ser diferente, é Brecht mesmo. Olha só, esse aqui é um problema do paciente que cai, né? Leva tombo. Né? Olha o que aconteceu aqui, por exemplo, com esse elemento. Olha só, radiograficamente, onde é que foi parar esse canino, né? Como é que chama quando a raiz ela fica assim torta, gente? Lembram-se? Não? Dilaceração. Dilaceração radicular, ótimo, perfeito. Então, a dilaceração radicular aconteceu aí por conta do quê? Do trauma, né? Fez um trauma ali, provavelmente quando a criança era pequenininha, dilacerou, alterou a guia de erupção, e aí nós temos um elemento dessa forma. Muito provavelmente esse paciente ele não vai conseguir, claro, óbvio, né? Não consegue colocar esse dente no arco mais. Então, é remoção mesmo, né? Olha só, pela panorâmica não dava a impressão que ele estava tão fora, só dava a impressão que ele estava de ponta cabeça, ó. Aí, na lateral, teleradiografia lateral, você via ele aqui, né? Quando removeu, totalmente dilacerado, né? Então, são várias situações aqui que vocês vão se deparar, né? Por exemplo, um paciente como esse é o paciente que está na idade que vocês abordam normalmente lá na clínica. Então, aqui, por exemplo, o que nós vamos identificar? Ó, mordida cruzada posterior,
tá? Algum desvio de linha média que não é da nossa alçada, tratar na graduação, mas a mordida cruzada posterior nós podemos tratar. Então, como esse paciente é um paciente de dentadura mista para fixa, esse sim a gente vai colocar um disjuntor, tá? O expansorzinho já não resolve mais esse caso, já é um paciente mais adulto, né? E aí já é uma oclusão mais severa. Vamos lá. Esse aqui também, mordida cruzada posterior. Mas e aí? Aí a gente está numa dentadura mista, mas né, mais precoce. Paciente mais novo. Esse aqui a gente vai abordar como? Esse sim com expansor. Tá? Esse sim com expansor. Então aqui, ó, gente. Oi. Oi, oi, Rê. Tudo bem? Tudo bom, Rê? Como é que você tá? Tô bom, e você, Marcelo? Tudo certinho, tá vendo? Atrapalhando a sua aula, tá vendo? Ah, Olha só. imagina, para mim é uma honra, é um prazer, gente. Professor Marcelo da pós aqui com vocês. Bom, Já tá trabalhando, Marcelo, essas horas? tô trabalhando essa semana. Tô com a Gabi aqui do lado, ó. A Gabi tá me ajudando, ó. Isso aí. É isso aí, Gabi. Muito bem. É isso aí mesmo. Beleza. Mas, Rê, eu vou deixar você continuar a dar aula. Não vou atrapalhar você, não. Um abraço. Beijo, beijo. Fica com Deus, Marcelo. Beijo, Gabi. Tchau, tchau. Ó, gente, então aqui, ó, a gente tem outros tipos de aparelhos para mordida cruzada, né? E que são tão utilizados por nós. Eu vou dizer para vocês aqui a diferença, né? Olha só. Todos esses aparelhos, eles são fixos, tá? Esse aqui com 4 bandas e o disjuntor, né? Esse aqui é o Hyrax, tá? Eu não vou conseguir escrever aqui nesse negócio, tá? Mas esse aqui é o Hyrax, tá bom? Um outro aparelho fixo com 2 bandas também, mais leve. Esse aqui faz um tratamento mais dentário e menos esquelético. Esse aqui se chama bihélice. Mentira, quadrihélice, porque ele tem 4 helicoides, ó, 2 bandas, mais 1, 2, ó, 3, 4 helicoides, tá? Esse outro aqui é um RAS, que tem a resina, assim como esse também, só que esse aqui a gente chama de RAS encapsulado, ou RAS de McNamara. McNamara é o autor, tá? Qual é a diferença desse RAS daqui de baixo para esse? Que esse de cá, ó, ele é cimentado em cima da oclusal dos dentes, sem banda. Então, você pode observar que aqui tem banda, ó. Nesse outro também tem a banda, certo? Suponhamos que você tem um paciente que tem que utilizar um disjuntor fixo de qualquer forma e você não tem altura de coroa para descer uma banda ali, tá? Então, nesse caso, a gente pode utilizar o disjuntor de RAS, ele é encapsulado, a resina vem por fora ali, né, no molar, e ele é cimentado pela oclusal. Né? Dá para colocar o gancho também para associar com a máscara facial, ou não, se não houver necessidade, você não precisa colocar o gancho. Você vê que para disjuntor fixo a gente tem vários tipos de opções, a gente tem várias opções, tá? E quando a mordida cruzada, além de posterior, é anterior, como nesse caso aqui, ó, a gente pode utilizar os aparelhos para mordida cruzada anterior funcionais, que é o progênico, lembra do progênico, que vem com o arco vestibular aqui no inferior. Quando que a mordida cruzada anterior ela é funcional? Quando eu manipulo o paciente incêntrica e ele fica com a oclusão normal. Eu manipulo o paciente incêntrica e ele fica classe 1 ou ele fica em topo, tá? Esse paciente tem a mordida cruzada anterior funcional. Agora, vamos lá. O paciente apresenta a mordida cruzada anterior. Eu vou manipular, ele não mexe, né? O que está na boca ali, na função, é também o que está em oclusão. E agora? E agora a gente vai abordar esse paciente com RAS, ou Hyrax, associado à máscara facial. Tá? Deixa eu ver mais o que tem aqui para vocês. A gente vai terminar aqui, porque daí aqui já entra a nossa aula de mordida aberta anterior, que é a próxima aula. Tá? Ô, prof. Pode falar. Ó, vamos combinar assim, ó. Próxima aula, então, quem tá falando comigo?
Ana Flávia. Ana, a próxima aula, então, já sabe, mordida aberta anterior é o tema, tá? Pode falar. Tá. Prof, a gente vai ter aula de harmonização facial agora à tarde? Qual seria o horário da aula? Eu não sei o horário da aula. Se não me engano, deixa eu ver, ou é 1h30 ou é 2h20. Tá, aqui é o seguinte, vocês sabem como tá o meu pai, né? Então, o Ricardinho tá em São Paulo, né? Então, o que que tá acontecendo é assim, ó. Um tem que estar no terceiro ano, dando preventiva 1, que é o mesmo horário do ano passado, e o outro tem que estar na harmonização facial. Eu posso dar as duas disciplinas, né? Porque, assim, ficou combinado que ele daria harmonização facial. Eu vou conversar com ele, né? Mas, de qualquer forma, podemos deixar já certo o seguinte... hoje eu vou dar a teórica para o terceiro ano, em seguida da prática, até umas 4 horas, mais ou menos, eu termino. Se tiver ok para vocês, eu posso dar essa aula mais tarde. Vocês têm aula depois dessa aula de harmonização ou não? Sim, a gente tem osso-integração com o Vilmar. Tá, e depois? Vocês não teriam uma janela? Pode ser à noite? Daria para trocar de horário, prof. Tipo, ele dá aula no lugar de harmonização e a senhora fica com o horário dele no final da tarde. Boa, 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 boa. Daí seria em qual horário que é o final da tarde, no caso? 4 horas? 3h20? Que hora que é? Professora, a aula do professor Vilmar, no horário nosso, ela começa umas 4h20, mas tem dia que ele começava com a gente mais cedo. Para mim tá ótimo 4 horas, tá excelente. Se puder ser 4h20, por aí, a gente começa então a harmonização. Pode ser? Se não tiver nenhuma aula ainda? A gente já teve harmonização com o Ricardo, prof. Só que é Tá. uma aula quinzenal. Tá, tudo bem. Eu vou ver com ele qual foi o tema dado e resolvo com vocês isso então. Mas, de qualquer forma, troquem com o Vilmar se for possível, tá? Vocês vão me falando? Sim ou não? Sim. Não sei se a Mara vai entrar agora para dar para vocês alguma outra aula, mas o meu assunto com vocês era esse, tá? Estudem os aparelhos e dê uma relembrada, né, em como era o ano passado, as aulas e os aparelhos, para que vocês não se embananem na clínica, tá? Beleza? Mas, de qualquer forma, já tentem trocar com o Vilmar, por favor, que daí eu dou aula para vocês sem nenhum problema, tá bom? Só vou ver com o Ricardinho o que foi dado e aí a gente já conversa. Tá bom? Sim? Sim, gente, fala comigo. Sim, prof. Sim, prof. Então, tá bom. Então, finish aqui, terminamos? Terminamos aqui, então, tá? Aí, na próxima aula é mordida aberta e à tarde eu vou dar a harmonização para vocês, então. Beleza? Então, tá, gente. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Se vocês precisarem de mim para outra coisa, podem me chamar, mas troquem com o Vilmar e me deixem a par da situação, tá? Beijo, beijo. Até à tarde, beijo. Vou botar para gravar aqui isso agora, meu Deus. Toda vez eu me ferro com isso aqui.